Sim? Então, beleza. Vi que Gilmar levantou a mão. Diga, Gilmar. Não sei se seu microfone... O microfone aparece como ligado, mas se você estiver falando, eu não estou te ouvindo, Gilmar. Mas enfim, vamos lá. Qualquer coisa, Gilmar digita ali no chat pra gente. Então, na aula de hoje... Tem aqui seu tá? áudio baixo. O meu áudio tá muito baixo? Tá baixo para mais alguém, gente? Não, para mim tá normal. Tá? Gilmar, se você tá fazendo aula pelo celular, veja se o seu Teams está no modo alto-falante, tá? Porque tem que configurar esse negócio aí, porque senão fica baixinho mesmo, ok? Tem uma opção aí que deve aparecer alto-falante. Beleza. Voltou agora. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a música popular brasileira, tá? E nós, como sempre, né, como eu falei já na aula passada, a gente vai lidar diretamente com as questões da avaliação. As questões da avaliação de hoje, que é a avaliação presencial 1, elas não lidam especificamente só com música. Pode aparecer música ali no meio do caminho, tá? Mas a gente não fala só de música. A gente vai falar porque é o conteúdo que está na apostila da aula 2, basicamente aí a música popular brasileira. Quando nós falamos de música popular brasileira, muitas vezes a gente tende a confundir com MPB, tá? Só que música popular brasileira e MPB são duas coisas diferentes. O que que é? A MPB, o gênero MPB, que é, né, que a gente tem aí vários artistas conhecidos, ele faz parte da música popular brasileira. Mas a música popular brasileira é muito mais ampla que só MPB. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Caetano Veloso, ele faz parte da música popular brasileira. Em algumas situações, ele canta MPB também, tá? Se a gente for pegar Anitta, ela faz parte da música popular brasileira. Ela não canta MPB. Chitãozinho e Chororó é música popular brasileira, só não é MPB. Tá? Então a gente tem a música popular brasileira, que é bem grande, abarca vários artistas ali, e a gente tem a MPB, que é um pedacinho da música popular brasileira, tá? Então, quando a gente fala de música popular brasileira, né, a gente fala de um conceito que é muito aberto, tá? Não existe uma definição exata do que é música popular brasileira. O que a gente leva em consideração? A música popular brasileira é tudo aquilo que não é música erudita, tá? Eu vou tentar escrever aqui com a minha caneta, só que como eu tô sem a minha caneta mágica, vai ficar meio feio, tá? Então, música popular é o oposto, é o que se opõe à música erudita. Vocês conhecem a palavra erudita ou erudito? Sabem me dizer o que significa? Ou conseguiriam me dar um exemplo de música erudita? A gente normalmente chama música erudita, né, pra gente aqui, é o que a gente chama de música clássica. Aí eu pergunto para vocês, quem aí gosta de ouvir música clássica? Música clássica, Beethoven, Mozart. No Brasil aqui a gente tem Carlos Gomes, né? Quem gosta de ouvir? Quem limpa a casa e quando abre o Spotify ou o YouTube lá para colocar aquela playlist da faxina, coloca Quarta Sinfonia do Beethoven? Ninguém, né? Vamos ser sinceros, assim, quase ninguém, pelo menos. Às vezes a gente ouve ali quando quer estudar um pouquinho, ou a gente coloca para dormir, mas não faz parte do nosso cotidiano consumir esse tipo de música, tá? Por quê? A música erudita, né, que a gente chama de música clássica, a Jerusa já falou ali, não gosto. É um tipo de música muito ligado a uma superioridade cultural. Tá? Desde pequeno, a gente, né, classe média, classe baixa, é criado para acreditar que música erudita não é para gente.
A gente é criado para acreditar que a gente só pode ouvir música clássica num teatro, numa ópera, ou então em uma situação muito chique. Esse tipo de música não é para a gente ouvir, porque para a gente conseguir entender música erudita, a gente precisa ter um conhecimento muito grande sobre música. Não é só apertar play e falar, vamos ouvir e limpar o banheiro. Né? A música erudita, eles falam que você tem que parar e consumir como se fosse consumir um livro. Você tem que prestar atenção, você tem que sentir. Agora, me diga, quem é que tem tempo hoje em dia para sentar e ouvir música? É muito difícil, né? Então, a música erudita, a gente acredita que não tem essa importância na nossa vida, né? E isso gera uma forma de preconceito, porque se você não ouve música erudita, né, muitas pessoas acreditam que você não tem bom gosto musical. Porque você gosta de ouvir um sertanejo, uma moda de viola, você é uma pessoa inferior culturalmente a quem gosta de ouvir Beethoven, Carlos Gomes, Mozart, Chopin, etc. Tá? E isso é um conceito que é perpetuado continuamente. Então, a música popular brasileira, ela vem justamente para combater essa ideia de que música erudita é o único tipo bom de música, tá? É um conceito muito plural do que é música, abarca várias coisas e basicamente tudo que é produzido hoje em dia no Brasil, se não for orquestra, é música popular brasileira, tá? Qualquer grupo que você ouve aí no rádio é música popular brasileira, tá? E a música popular brasileira, ela é feita de sujeitos, de pessoas que são concretas. O que a gente quer falar com isso de sujeito concreto? São pessoas ligadas à realidade que entendem os nossos problemas, tá? Porque o que tem na música erudita, né? Qual é a ideia de música erudita, música clássica? Você não trata de problema social na música. Tá? Quando você vai ouvir lá as 4 estações do Vivaldi, tem lá a música do verão, a música da primavera, do inverno e do outono. Você vai ouvir uma música sobre primavera, você fica assim, ah, tá bom. Só que se você pega as 4 estações do Sandy Júnior, o CD, aí você já está lidando com sentimento, com amor, com ciúme. Vê como aproxima muito mais? A música erudita, ela é muito abstrata. A música popular, ela traz a música para perto da gente, né? Você vê que no sertanejo a gente está sempre falando de decepção amorosa, né? No pop a gente está sempre falando de problemas dos jovens ali, né? No funk a gente fala de problemas de comunidades mais marginalizadas. Cada estilo musical traz os problemas da sociedade em que ele é criado para todas as pessoas ouvirem, tá? Então a música popular brasileira aproxima a ideia de música da gente, tá? Então só para lembrar, música popular brasileira e MPB são coisas diferentes. A MPB está dentro da música popular brasileira, só que ela é só um pedaço disso, ok? Samba é música popular, forró, funk, música tradicional, música de CTG, música de festa junina, o que você está ouvindo no rádio na hora do almoço, tudo isso é música popular brasileira. Então é um conceito muito amplo do que é música popular, tá? A gente vai focar um pouquinho na história da música popular e falar também da MPB, que é, né, o gênero musical popular que tem mais reconhecimento fora do Brasil até hoje. Se você vai pedir para alguém, né, falar sobre música brasileira lá nos Estados Unidos, o que eles lembram? Eles lembram de Garota de Ipanema, eles lembram de Caetano Veloso, eles conhecem, por exemplo, uma Rita Lee, né? Diz que o rei da Inglaterra era muito fã da Rita Lee quando ele era mais novo, né? Ele tinha discos e eu gostava muito de ouvir Rita Lee. Então, você vê que a nossa música é conhecida lá fora. Pode não parecer pra gente, mas ela é. Então, o que a gente tinha de música no começo do século passado, que foi quando a música começou a se desenvolver? A gente tinha aquelas músicas de orquestra, né, que é a música erudita, e a gente tinha alguns outros tipos de música que eram muito específicos. A gente começou a desenvolver o maxixe, a gente começou a desenvolver o choro,
né, a gente começou a desenvolver a bossa nova, tá? E a bossa nova, ela é considerada a mãe da MPB, ok? Aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi chegando em alguns momentos meio delicados aí da nossa história. Nos anos 60, mais especificamente, o que a gente teve em 1964 foi o início da ditadura militar aqui no Brasil, né? Ela foi de 64 até 1985, né? A gente sabe que teve ali várias influências, né? Várias consequências na produção cultural aqui do Brasil. Um pouco antes da ditadura começar e até um pouco depois, aqui no Brasil a gente tinha festivais de música, tá? O que era esse festival de música? Era um concurso musical, tá? Era uma competição que passava na TV. A TV Globo, na época, e a TV Record faziam festivais diferentes, tá? A Record tinha o seu próprio festival da Record de TV e a Globo fazia o Festival Internacional da Canção, que era assim, tinha a etapa brasileira, aí depois a canção ganhadora do Brasil competia com outras canções da América inteira, tá? Então era um festival aí que unia vários países para divulgar música, né? Vários artistas famosos do Brasil começaram suas carreiras nesses festivais. Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Elis Regina, a própria Rita Lee com os Mutantes, eles começaram a carreira deles participando desses festivais. Como esses festivais apareciam na TV, né, as pessoas acabavam conhecendo esses artistas e começavam a consumir, tá? E olha como agora a gente tem uma música que está sendo produzida para aparecer na TV. Não é uma música mais para você ouvir numa orquestra, no teatro. É para você assistir num sábado à tarde, num programa de TV. E isso muda o que é música, né? Muda a ideia do que é música. Acaba tornando esse conceito de música muito mais aberto, muito mais expandido, né? E acaba dando aí muita liberdade para as pessoas entenderem o que é música, tá? Como eu falei, conforme a música foi se desenvolvendo, a gente teve a bossa nova, tá? Bossa nova é considerada basicamente a mãe da MPB, ok? Então, o que a gente tinha na bossa nova? A gente tinha lá Tom Jobim, Garota de Ipanema é bossa nova, tá? Águas de Março é bossa nova. E o que é bossa nova, tá? Bossa nova é um estilo musical que é considerado estilo musical de gente rica. Sabe quando você vai num shopping muito chique? Ou você entra naquela loja, assim, que é muito chique, uma loja cara, com roupa cara, que tá tocando aquela música de fundo? Isso é bossa nova, né? Então, olha as situações em que a gente ouvia bossa nova. Bossa nova aparecia na novela das 9 quando era parte da gente chique da novela, né? Que era aquela trilha sonora de gente andando na praia, com a sua água de coco. Oh, meu Deus, a vida é tão bonita. Isso era bossa nova. Conforme o tempo foi passando e as pessoas foram mudando a noção de música que elas tinham, a bossa nova foi perdendo popularidade, porque a bossa nova já não representava mais a realidade da população, tá? No lugar da bossa nova, 3 novos estilos musicais se popularizaram, principalmente graças a esses festivais de canção que a gente tinha. Primeiro foi a MPB, que a gente vai falar, depois o tropicalismo e depois a Jovem Guarda, tá? Como nessa época a gente estava na ditadura militar e as pessoas não tinham tanta liberdade de expressar opiniões, ainda mais se fossem opiniões que não concordavam com o governo que estava tendo na época, né? O que a música fez? A música passou a assumir esse lugar. Então foi a partir da música que muitas pessoas começaram a criticar o governo, tá? Só que o governo podia censurar a produção artística. Eu não sei se tem alguém aí que é mais velho um pouco, que tem lá seus 30 e poucos, né, perto dos 40, se lembra quando era criança e assistia TV,
que aparecia aquele cartãozinho da censura antes de começar um programa de TV, né? Tinha lá uma fichinha preenchida à mão falando que esse programa tinha sido liberado pela censura para passar nesse horário com esses temas. Então, sempre que você ia produzir música, teatro, cinema, novela, série, qualquer coisa, antes de você publicar, você tinha que mandar para o governo para eles dizerem, não, isso aqui tá ok, não, isso aqui tá passando uma mensagem que a gente não gosta, não vai liberar não, tá? Só que a censura, ela era meio burra, ela não pegava as coisas direito. Então, muita música acabava passando, tá? Então, a música se popularizou muito nessa época justamente porque eles conseguiam criticar o governo sem parecer que estavam criticando, tá? Vamos falar agora da MPB, ok? O que foi a MPB? Lembrando que MPB é um pedaço da música popular brasileira, tá? A MPB surge com uma grande influência nacionalista. Quando a gente fala de nacionalismo na arte, o que a gente está querendo dizer, tá? Porque nacionalismo tem um lado bom dessa palavra e tem um lado meio ruim, ok? O nacionalismo meio ruim é quando a gente fala de nacionalismo ligado a governo, tá? Porque se a gente for pensar, o fascismo na Itália era um fascismo nacionalista, o nazismo na Alemanha era um nazismo nacionalista, ok? A ditadura militar brasileira foi uma ditadura nacionalista, que é o quê? Tranca o país para tudo que vem de fora. Nada que vem de fora presta, nós somos os melhores. E a gente sabe que nenhuma sociedade funciona assim. A gente precisa interagir com outras pessoas, tá? Com outras sociedades para que a nossa seja bem-sucedida. Quando a gente fala de nacionalismo na arte, o que está querendo dizer? Está querendo dizer assim, a gente não precisa pegar inspiração de fora. O que a gente tem aqui dentro já é bom o suficiente, tá? Vocês já ouviram falar na expressão complexo de vira-lata? Alguém sabe me dizer o que significa esse complexo de vira-lata? Digamos que você vai no cinema, tá? Você decidiu ir no cinema, passar ali um final de semana agradável, quer assistir um filme. Você chega e tem duas opções de filme para assistir nesse horário. Um filme nacional, feito aqui no Brasil, e um filme americano. Você quer assistir o filme americano porque você gostou da história. Você vai comprar ingresso? Não tem mais ingresso. Tá lotada a sessão. Você fala, não vou perder a viagem, vou assistir o filme nacional. A sala tá vazia. Por quê? Ah, é porque o filme nacional é muito ruim, professor. Será? Peguem exemplos de filmes brasileiros. Central do Brasil, que é um filme, né, ficou famoso. Cidade de Deus é um filme que ficou famoso. O Alto da Compadecida é um filme que ficou famoso. Esses filmes são ruins? Ah, mas não é só isso que eles fazem, professor. Eles fazem essas comédias bestas aí que, né? Mas Hollywood não faz comédia besta também? Por que a comédia besta lá de fora é melhor que a comédia besta daqui do Brasil? Né? Por que um drama lá de fora é melhor que um drama daqui do Brasil? Tá? Muita gente tem essa visão do que a gente produz aqui no Brasil não é bom. Nunca é. Tá? Mas a gente tem grandes obras da cultura nacional aqui. Tá? E a MPB tinha justamente essa ideia. O que a gente tem aqui é bom sim. A gente não precisa importar nada enlatado. Tá? A gente não precisa importar nada de fora. Vamos fazer música com a cultura que a gente tem no Brasil. Vamos colocar o Brasil dentro da música. Não tentar adaptar a nossa música para ideias que existem lá fora, tá? Então, a MPB é considerada a sucessora natural da Bossa Nova, tá? É como se fosse ali a próxima geração da Bossa Nova. Eles fazem uma música, pelo menos no começo, eles faziam uma música não elétrica. O que é uma música não elétrica?
é sem instrumento elétrico. O que é instrumento elétrico? Guitarra, né, teclado, sintetizador, essa coisa que torna a música mais eletrônica, eles eram contrários a isso. Tanto é que essa foto que eu usei para registrar aqui, ó, é uma foto da marcha contra a guitarra elétrica. Então, vários artistas brasileiros se juntaram em São Paulo em 1967, tá? Para marchar contra o uso de guitarra na música brasileira. E a gente tem artistas famosos aqui, ó. Aqui no meio a gente tem Elis Regina, tá? E aqui a gente tem o Gilberto Gil. Os dois falam que se arrependem de ter participado disso aqui depois. Mas no começo eles tinham essa ideia. A gente não precisa de instrumento elétrico. Instrumento elétrico não faz parte da nossa cultura. A gente não precisa disso para fazer música boa, então não vamos usar. Só que eles foram tão radicais nesse pensamento que a MPB acabou com um estereótipo próprio, que é música de universidade. Então quem é que ouvia a MPB na época? Universitário. E como é que o universitário era visto nessa época de ditadura? Como um subversivo. Né? Se você é subversivo, você é contra o governo, você é contra o Brasil. Então a MPB passou a ser associada com um grupo de pessoas que estava tentando derrubar o governo. E isso não é uma coisa que você quer ter associada à sua música. O que aconteceu com muitos artistas da MPB? O Gilberto Gil, inclusive, Caetano Veloso, tá? Eles foram exilados do Brasil. Eles foram perseguidos politicamente aqui e a solução para eles foi fugir. Eles tiveram que fugir do Brasil e morar fora por um tempo, para que eles não fossem presos pela ditadura. Eles faziam música subversiva tentando derrubar o governo? Não necessariamente. Mas, porque MPB era música de subversivo, automaticamente eles eram considerados subversivos também. Então a gente tem essa ideia aí da MPB. E a MPB, a gente tem um pouco dessa ideia aí até hoje, né? Quem ouve MPB é só quem faz humanas, é aquele povo da filosofia, é aquele povo que é meio viajado, né? MPB não é uma música que a gente ouve com frequência. Algumas pessoas gostam, mas não é um estilo musical muito popular. Se a gente for comparar a produção de MPB com a produção de outros gêneros, pop, funk, samba, pagode, axé, a MPB quase não produz música hoje em dia. E é uma herança dessa época da ditadura, tá? Depois da MPB, a gente tem o irmão dela, que é o tropicalismo, tá? Então, o tropicalismo, ele nasce a partir da MPB. Só que eles são mais liberais, tá? Eles são um pouquinho mais liberais, eles não são tão restritos igual a MPB era, que a MPB falava, não, sem instrumento elétrico, sem influência de fora, vamos fazer música brasileira. Eles não, eles falavam, não, vamos pegar o que vem de fora, mas vamos transformar. Quem aí ouve sambô? Alguém conhece a banda Sambô? Já ouviram falar? Eles eram bem famosos uns anos atrás, via aparecendo propaganda de DVD deles e tal. Ó, o Saulo falou que sim. Eu vou digitar aqui no chat para vocês procurarem depois, tá? Sambô é um exemplo dessa ideia de antropofagia cultural. Alguém sabe me dizer o que é antropofagia? Antropofagia é canibalismo. Meu Deus, eles comiam gente? Não. Antropofagia cultural é justamente essa ideia de você comer a cultura de fora e vomitar a versão brasileira. Então, o que essa banda Sambô faz? Eles pegam hits lá de fora, músicas famosas que estão lá fora, rock, pop, tanto faz lá de fora, e eles transformam em samba. Samba é uma coisa tipicamente brasileira, né? Samba não existe fora do Brasil. Então eles adaptam, eles fazem essa adaptação. E o tropicalismo é muito disso aí, tá? Caetano Veloso passa a se tornar, né? Ele vira um cantor tropicalista, Gilberto Gil também. Aqui eu tenho a Gal Costa, né? Que faleceu ano passado, né? Que era uma grande exemplar aí do que era a música tropicalista, tá?
E eles protestavam contra a música que eles chamavam de música bem comportada. A música tropicalista é uma música mais doida, mais psicodélica, porque a gente sabe que quando eles eram jovens, eles usavam algumas substâncias que são ilegais, né? A gente tem que entender que isso acontecia, era anos 60, movimento hippie, paz e amor. Então eles usavam uns negocinhos ali e faziam umas músicas viajadas. Isso é tropicalismo, né? Ó, uma coisa ali que o Adriano falou. A semana toda estou tentando acessar a apostila da aula 2, mas não baixa exemplar. O senhor está ciente sobre isso? Estou. O AVA tá chuchado. O AVA não tá certo, gente. As apostilas de várias disciplinas desapareceram. Não foi só arte, tá? Tem disciplina que perdeu todas as apostilas. E a questão é, eu não tenho acesso às apostilas para colocá-las para vocês de novo. Ninguém tem. As apostilas desapareceram. Então, assim, eles já sabem do problema, tá? E eles já estão tentando resolver o problema. Ainda não deram nenhuma solução pra gente, ok? Ainda não deram. A glória do Senhor para vocês é que para fazer as provas, vocês não precisam exatamente das apostilas. Vocês precisam pensar sobre o assunto um pouquinho, tá? Então, não se preocupem com a apostila para fazer a prova, ok? Até porque eu vou passar as questões junto com vocês aqui. Eu não vou dar a resposta certa, óbvio, mas a gente vai refletir sobre elas, tá? Aí facilita a vida. Aí depois do tropicalismo, a gente tem o quê? Jovem Guarda, né? Que a gente também chama de iê. E o que é a Jovem Guarda? A Jovem Guarda é bem o contrário da MPB. A MPB falava, não, a gente não vai transformar, a gente não vai usar música internacional. A Jovem Guarda falava, a gente vai usar a música internacional. Se os Beatles estão fazendo sucesso lá fora, por que a gente não pode imitar eles e fazer sucesso aqui dentro? Se Elvis Presley está fazendo sucesso lá fora, por que a gente não pode ter uma versão brasileira do Elvis? Vamos copiar? Sim. E a Jovem Guarda ficou popular entre adolescente. Jovem. Por quê? Jovem gosta de coisa que é diferente, tá? Então, quem é que a gente teve de grande influência, né, na Jovem Guarda na época? A gente teve Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Sérgio Reis era da Jovem Guarda, tá? Vanusa era da Jovem Guarda. Eles faziam rock, né? Era muito rock, era aquela música de jovem revoltado, assim, odeio meus pais, igual é hoje em dia, tá? Só que antigamente era um pouquinho mais suave. Uma outra diferença da Jovem Guarda é, quem fazia MPB nos anos 60 ainda faz MPB hoje em dia. Caetano Veloso dos anos 60 é igual Caetano Veloso de hoje em dia. Quem estava na Jovem Guarda morreu. Não morreu real, né? A Jovem Guarda morreu. Porque a Jovem Guarda foi uma modinha. Jovem Guarda foi moda. É igual pop, é igual as músicas coreanas que os jovens estão ouvindo hoje em dia. É modinha que foi e passou. Foi para uma geração só, tá? Então, o que aconteceu? Quem produzia a Jovem Guarda? Ou foi pro rock, que é o caso do Erasmo Carlos, né? Ou foi pro sertanejo, como era o caso do Sérgio Reis, ou começou a fazer música romântica, como era o caso do Roberto Carlos. As músicas de hoje em dia do Roberto Carlos não são rock, gente, é música romântica, é balada romântica. Então, todos da Jovem Guarda foram para outros caminhos, tá? Então, a gente tem essa mudança muito grande. Tranquilos? É isso que a gente precisa entender sobre música. Vamos agora falar das questões da avaliação dessa aula. Isso é a prova da aula 2, então é a prova dessa semana, que é a aula que a apostila não está funcionando. Então prestem atenção aí, reflitam bastante, façam suas anotações para depois vocês fazerem a prova com mais calma e já terem uma ideia, tá? Para a gente começar a falar das avaliações, das questões dessa avaliação, a gente vai voltar a falar um pouquinho de fotografia. Lembra que a gente falou um pouco de fotografia na aula passada? Que eu mostrei aquela ideia de fotojornalismo, a foto da minha gata, eu perguntei se era arte ou não era arte, o que a gente pode considerar de arte na fotografia. E a gente falou sobre Sebastião Salgado, né?
Então, o Sebastião Salgado, que é o fotógrafo que a gente viu na aula passada, ele se utiliza de duas técnicas de fotografia que são bastante importantes. A primeira técnica ele só fotografa em preto e branco, tá? Ele tira foto até hoje, ele ainda está vivo, mas ele só tira foto em preto e branco. Por que ele tira foto em preto e branco? Para que a gente olhe para o ponto de interesse. Minha linha tá torta hoje, tá? Porque eu estou escrevendo com isso aqui. Ele não quer que você olhe e fale, nossa, que céu bonito azul, olha o verde daquela árvore. Porque ele acredita que quando você usa cor na fotografia, você perde a essência da imagem. Porque as pessoas se distraem e começam a olhar só para a cor. Então ele fotografa em preto e branco para que você foque na ação. E ele também se utiliza de uma técnica que foi criada por Cartier-Bresson, que é um fotógrafo francês. Ele é considerado um dos maiores fotógrafos do mundo, tá? Esse já morreu. A técnica do Cartier-Bresson é o que a gente chama de instante decisivo. E o que é o instante decisivo na fotografia? É você pegar a câmera, apontar e tirar uma foto. Sem fazer preparação nenhuma. Porque se você prepara, a foto não é espontânea. E se a foto não é espontânea, ela não captura a realidade, tá? Então é quando eles enfiam uma câmera na sua cara enquanto você está fazendo alguma coisa e tiram uma foto. Isso é instante decisivo. Você tem que estar sempre preparado, tá? Por exemplo, essa foto aqui, ó, que a gente tem, é uma foto do Cartier-Bresson. Eu não sei se está dando para ver, mas aqui a gente tem um pátio e ele está meio alagado porque tinha chovido. E nesse pátio tem uma escada deitada bem aqui, ó. E nessa escada tem uma criança pulando. Só que o fotógrafo não chegou ali e falou, ó, criança, vem cá, vamos tirar uma foto. Vai ali e pula para eu tirar foto sua. Ele viu a criança pulando, pegou a câmera e disparou, sem fazer preparação nenhuma. É capturar a vida enquanto a vida acontece, sem preparo, sem fabricação. Tá? É o mais natural possível. Pensando nessa ideia, a gente vai para a primeira questão aqui da nossa avaliação, que é uma foto, né, que está aqui. A fotografia como manifestação artística vai além do simples registro da realidade, como a fotografia jornalística e documental, pois marca a intencionalidade e a visão do fotógrafo. Então, fotografia artística não é só capturar o momento da realidade. Lembra que arte é transmissão de sentimento. Então, quando o fotógrafo foi e tirou essa foto que está aqui na imagem, ele não quis só registrar essa senhora rezando. Ele quis registrar uma emoção. Qual emoção ele quis registrar? Cabe a nós interpretar, tá? Então, essa foto aqui é uma foto do Tiago Santana e ela faz parte do ensaio chamado Benditos, que retrata a peregrinação de milhares de fiéis à cidade cearense de Juazeiro do Norte, por onde se deslocam todos os anos os romeiros devotos de Padre Cícero. A imagem em destaque, desse modo, está fazendo o quê? O que essa imagem está representando? Uma alusão ao domínio das religiões católicas no Brasil? Será que a gente consegue entender isso dessa foto? Que a maioria do brasileiro é católico? Destaca a relação das pessoas com a dimensão religiosa. Ele tirou essa foto para mostrar a conexão que as pessoas têm com a religião? Questiona o deslocamento dos fiéis a Juazeiro, que se repete anualmente. Ele está tentando fazer você se perguntar, nossa, mas por que vão todo ano? Mas que coisa! Foi retirada em preto e branco, como as demais do ensaio, sem nenhum motivo intencional. Ele só tirou em preto e branco porque sim, não tem nenhum outro motivo. Ou tem apenas caráter jornalístico, documentando um acontecimento cotidiano. Qual será a mensagem que essa fotografia nos passa? Tá? Então, para entender essa fotografia, a gente tem que ler a fotografia e depois ler o textinho que está junto aqui na questão. Leiam com atenção e reflitam. O que o fotógrafo quis fazer com essa foto? Será que ele quer criticar alguma coisa? Ele quer passar uma mensagem? Que mensagem ele quer passar?
A gente sempre tem que prestar atenção nisso, ok? Depois que você começa a entender e olha onde ela está, o que ela está fazendo, para onde ela está olhando, fica muito mais fácil de entender. Na questão 2, a gente tem o mural que apareceu no fórum da aula 1, né? Então, o que esse mural aqui pintado pelo artista Cobra em 2020 destaca? Se a gente parar para prestar atenção, nós temos 5 crianças, tá? Nós temos 5 crianças de regiões diferentes do país, do mundo, que professam fés diferentes também, tá? Nós temos ali uma criança islâmica, uma criança budista, uma criança cristã, uma criança judia, né? Uma criança de uma religião oriental, asiática, ok? Todas elas têm suas próprias diferenças, vestimentas diferentes, né? A criança judia aqui, ó, tá com o chapeuzinho da religião e os cachinhos que as crianças têm que deixar. A menina islâmica tá com o véu cobrindo o cabelo, porque é um preceito da religião. O menininho budista tá com a cabeça raspada, porque é um preceito da religião. O que todos eles têm em comum? Primeiro, todos eles estão usando máscaras. Tá? E nessa máscara está estampado um símbolo que representa a religião, e todas as crianças estão em posição de oração. Cada uma de acordo com sua religião, mas todas elas estão em posição de oração. O que esse mural destaca? Que as crianças são as maiores vítimas da pandemia? Será que essa é a mensagem? A representação dos países mais afetados pela pandemia, mas a gente não sabe de que país essas crianças são. A variedade de religiões que existem atualmente. Existem milhares de religiões no mundo, mas aqui a gente só tem 5. Será que isso representa realmente essa variedade? O sentimento de união dos povos no combate à pandemia da Covid-19, né? Então, retratando e voltando para o tempo de pandemia, né? 2 anos atrás aí, que foi quando estava pesado o negócio. Será que os povos de diferentes nacionalidades, diferentes crenças se uniram, né, para tentar diminuir a mortalidade da pandemia? Ou a falta de fé? Se é falta de fé, por que as crianças foram representadas rezando? Né? Por que as religiões estão colocadas em destaque aqui? Então, qual é a ideia desse mural? Né? Lembrando que isso aqui foi feito na rua, tá? E isso remete àquela ideia de arte urbana que a gente viu na aula passada. Lembra que a arte urbana é aquela arte que a gente faz a gente refletir sobre alguma coisa? Então, qual é a reflexão que a gente está fazendo? Tá? Tem que pensar nisso aí. Raíssa, professora, essa prova já abriu para mim, já fiz. Preciso fazer de novo? Só se você tirou menos que 7, Raíssa. Não, não. Aqui, a gente vai falar de uma obra que eu já tinha até mencionado para vocês na semana passada. Lembra que quando a gente falou daquela Mona Lisa, né, que tinha os elementos do Abaporu? Então aqui a gente tem a obra do Abaporu, tá? Essa aqui é uma das obras mais famosas do Brasil. É uma das pinturas mais famosas que já saíram daqui. Ela foi pintada por Tarsila do Amaral, em 1928, tá? E ela foi pintada para ela dar de presente para o marido dela. Então não foi uma pintura para vender ou para ir para museu, tá? Então o marido dela ficou com essa pintura por vários anos, aí eles se divorciaram, aí ele decidiu vender essa pintura e ninguém queria comprar o Abaporu. Porque eles falavam, isso aqui é horrível. Essa pessoa tá toda deformada. Por que cargas d'água tem uma cabecinha tão pequena, uma mão gigantesca, um pé gigantesco? Isso aqui nem parece um ser humano. Então foram anos e muitas reflexões sobre o que é arte para que essa obra passasse a ser considerada como um grande exemplo de arte brasileira, tá? E essa pintura aqui deu origem ao movimento antropofágico da arte brasileira. Lá na Semana de Arte Moderna, em 1922, começou essa discussão. E o que é esse movimento antropofágico? Igual que a gente falou do tropicalismo. É comer a cultura de fora e vomitar uma cultura brasileira no lugar.
Então, ao invés de copiar uma coisa que vem lá de fora, eu faço adaptações e crio uma versão brasileira, mas que não é exatamente uma cópia. Porque na época que ela pintou isso aqui, o que estava muito popular lá na Europa? Cubismo com Picasso, surrealismo com Salvador Dalí, que é quando a arte ela sai do plano do real e ela começa a se tornar uma arte viajada. Só que a Tarsila do Amaral, ela não copiou uma obra do Picasso. Ela olhou para as ideias que ele tinha e ela criou a própria versão. Surgiu a Vaporu, tá? Então, Tarsila do Amaral é uma das maiores artistas do século passado e uma das maiores artistas brasileiras. Ponto, tá? Pensando nisso, a questão 3 da prova traz essas duas imagens aqui, tá? Nessa imagem da esquerda, nós temos mais uma pintura da Tarsila do Amaral, que se chama... Eu esqueci. Eu esqueci o nome dessa aqui, tá? E na direita nós temos uma do Portinari, tá? Portinari foi um outro grande pintor brasileiro, inclusive ele tem várias obras expostas lá nos palácios do governo em Brasília, né? Quando aconteceu aquele trem lá em janeiro, né, saiu a notícia de que tinham destruído umas pinturas do Portinari, né, que tinham cortado uns murais que ele tinha feito. Então Portinari é um grande artista brasileiro também, tá? Esse aqui é o colhedor de café. O que nós temos representados aqui? Tanto na pintura da esquerda, quanto na pintura da direita, nós temos pessoas negras sendo representadas. Na pintura da esquerda, nós temos aqui uma roda de samba, né? E nós temos duas mulheres ao centro. Uma delas tem um seio à mostra, tá? Não sabemos por que motivo. E a outra mulher mais escondida aqui, ela tá quase toda nua. Ela só tem ali um tecido na cintura, mas você vê que ela tá desnuda da cintura para cima. Então, ela está com os dois seios à mostra, tá? Aqui nós temos uma roda de samba, que é um contexto muito mais informal, né? Muito mais vida real e tudo mais. Na pintura da direita, nós temos um homem negro trabalhando numa lavoura de café. A gente consegue ver que ele está preparando a terra, porque ele está com uma enxada. Nós temos várias plantações de café ao fundo e um trem passando ao longe. Ele está parado, apoiado na enxada, não sei se descansando ou se refletindo, tá? Então, nós temos aqui a representação do negro na arte brasileira, ok? Quando é que o negro passa a ser representado na arte brasileira? Desde que o negro chegou aqui como escravo, tá? Basicamente, assim que o negro pisou no Brasil como escravo, ele começa a aparecer em pinturas. Só que ele era retratado em pinturas como escravo. Então ele era sempre pintado trabalhando, ou apanhando, ou carregando gente, ou apanhando e carregando gente, ou apanhando e trabalhando, né? Depois da abolição da escravatura, e só alguns anos depois, é que o negro começa a ser pintado em situações mais normais, do dia a dia, né? Como são essas pessoas ali da pintura da esquerda, curtindo um final de semana, parece. Ou da direita ali, que ele está posando para uma pintura, descansando, né? Ele não está se matando de trabalhar. Então, pensando nisso aí, a gente volta para a Tarsila do Amaral. Olhem para essa imagem e vejam o quão similar ela é com a Vaporu. Vocês conseguem perceber a familiaridade entre essas duas obras? Essas duas obras são da Tarsila do Amaral. Então, olha como ela tem uma identidade que pode ser reconhecida. Então, o texto 1 é a pintura em si, é a imagem, tá? Essa pintura se chama A Negra. É o nome da pintura. E o que é que a gente tem aqui? Uma mulher negra, aparentemente nua, com uns mostra. Ela não tem cabelo, né? Ela tem ali as feições. A gente consegue ver que o lábio dela é um lábio bem grande, né? Isso, essa questão dos lábios grandes, dos seios grandes, que você pode ver que o seio dela é um seio grande, tá caído. Isso era uma representação caricata da época. Se a gente vai ver desenho antigo, negro sempre era representado desse jeito, né? Com peito grande, bunda grande, boca grande. Aí a gente tem que analisar. Essa pintura aqui foi feita com essa visão caricata?
Para entender isso, a gente tem que ver esse texto, que é uma entrevista que ela deu. Um dos meus quadros que fez muito sucesso quando eu expus lá na Europa se chama Negra. Porque eu tenho reminiscências, reminiscências, tá? De ter conhecido uma daquelas antigas escravas, quando eu era menina de 5 ou 6 anos, sabe? Escravas que moravam lá na nossa fazenda e ela tinha os lábios caídos e os seios enormes. Porque, me contaram depois, naquele tempo as negras amarravam pedras nos seios para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Então ela dá uma explicação de por que as negras têm seios grandes, né? Pelo menos porque ela representou uma negra com seio tão grande. Ela tem uma memória de infância, tá? E ela ficou sabendo de uma história. O texto 1 apresenta a obra negra pintada por Tarsila do Amaral, que traz elementos do cubismo, buscando ressaltar aspectos da identidade da arte brasileira. O texto 2 é o texto de uma entrevista concedida pela pintura. Relacionando a pintura e o texto, a gente consegue compreender que a obra de arte traduz uma visão de mundo da pintora, revelando uma memória afetiva. Lembra que ela fala que é quando ela tinha 5 ou 6 anos. Toda obra de arte transmite apenas o que o artista teve a intenção de significar. Eu posso entender uma coisa daqui, só que o que eu entendo não importa. É isso que está dizendo essa alternativa. Será que é isso? Será que a nossa interpretação da arte não importa? A pintura representa um autorretrato da pintora, como confirma a entrevista. Será que isso aqui é Tarsila do Amaral? Ela fala que é ela na entrevista? A arte de Tarsila revela aspectos racistas, pois retrata uma antiga escrava. Será que só porque ela pintou um quadro a partir de uma memória de uma antiga escrava, isso quer dizer que ela é considerada uma artista racista? A mulher representada na pintura apresenta traços do padrão europeu. O que é padrão europeu? Branco, de olho azul e loiro. Será que é isso? Né? Então a gente tem que entender isso aí. Para a questão 4, nós vamos falar da arte de contestação, tá? E essa imagem aqui é de uma obra do Banksy, que é um artista britânico muito famoso, tá? Ele ficou muito conhecido por fazer essas obras assim que aparecem do dia para a noite, tá? E ela sempre passa uma mensagem, uma reflexão muito grande. Aí, isso aqui originalmente foi pintado, foi pichado, né? Foi grafitado numa parede, bem aqui. Só que isso aqui ficou tão famoso que começou a aparecer em camiseta, começou a aparecer na internet. Aí o que o Banksy fez? Ele falou, vou reproduzir isso num quadro e vou vender para juntar dinheiro. Então ele colocou a obra num quadro e foi para um leilão. Aí quando eles compraram a obra no leilão, o Banksy apertou um botão e essa obra se autodestruiu. Ele fez isso de propósito, tá? Logo que a obra foi comprada, ela começou a ser picada pela moldura. Tá? Isso é arte de contestação. Por que o Banksy faz isso? Será que a arte tem valor? Será que a arte é para ser comprada e vendida? Será que as pessoas têm direito de comprar arte para deixar na casa delas, ao invés de expor para todo mundo ver? Né? Qual é o significado de arte? É isso que a gente tem que pensar. Aí nós temos aqui, ó, essa questão, tá? Que é a última questão da avaliação, inclusive. Essa caixa que vocês estão vendo é uma obra, tá? É uma obra, uma escultura aqui do Brasil. E ela se chama Objeto Popular. Essa obra foi feita em 1966, tá? Logo que a ditadura tinha começado. E o que a gente pode ver? É uma caixa, tá? E ela é fechada. Quando ela está fechada, as palavras objeto popular estão pintadas ali e tem duas armas que servem como tramela, tá? Então as armas ficam fechando a caixa. Quando você levanta essas armas e levanta a tramela e abre a caixa, você vê um cartaz escrito voto, tá? Então é como se as armas guardassem o voto. Isso aqui é uma clara crítica à ditadura militar. Então o que nós podemos observar?
O apoio do artista ao governo militar, será que essa obra aqui está apoiando o governo militar? Uma denúncia à repressão política durante a ditadura? A problematização do tráfico de armas, será que isso aqui fala sobre tráfico de armas? Será que na ditadura militar o problema era tráfico de armas? Nenhuma relação com o contexto de produção, ele só fez porque ele quis, não tem nenhuma relação com a realidade. Ou o incentivo à venda de armas no Brasil. Qual será que é a ideia deste pintor ao fazer, deste artista plástico, tá? Ao realizar esta composição, esta peça. Por que é que ele fez isso? Tá? Então a gente tem que analisar a data em que ela foi construída. A gente tem que analisar o que estava acontecendo no país, tá? Então uma ideia, gente, para a gente entender a arte, a gente tem que entender toda a sociedade ao redor dela. Porque a arte nada mais é que um reflexo da sociedade e um reflexo do pensamento da sociedade da época. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao conteúdo de hoje, gente? Ou estamos ok? Deixa eu trazer vocês para cá agora. Lembrando, lá no AVA, tá? Na aula 2, tem mais uma questão no fórum para vocês utilizarem, tá? Respondam lá com uma música que talvez tenha essa ideia de intervenção, essa ideia de crítica que nós tivemos. A aula 3, gente, não tem apostila, mas aí é normal, tá? A arte só tem apostila na aula 1 e na aula 2, tá? Então, na aula 3 não tem apostila mesmo, ok? Então, vocês não vão encontrar lá, ok? Mas vocês têm alguns materiais extras, tem mais uma questão no fórum para vocês discutirem, para vocês trabalharem, beleza? Como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Se não entenderem alguma coisa ou tiverem com alguma dificuldade na avaliação, mandem mensagem para mim. Podem usar o fórum, né, que tem um fórum geral ali, se não me engano, no começo da disciplina. Deixa eu ver. Tem o fórum de avisos que vocês podem tirar dúvida, tá? Então, usem essas ferramentas para entrar em contato também, ok? Assim que resolverem o negócio da apostila, eu aviso, se resolverem a tempo, porque, sinceramente, até agora não resolverem, eu já estou ficando irritado. Porque todas as minhas disciplinas desapareceu a apostila. Aí tá triste. Vou parar a gravação.